Olá, eu sou a Gi. Eu ajudo confeiteiras a se destacarem, a se diferenciarem para ser reconhecidas através de bolos memoráveis. E essa aula de hoje nós vamos fazer uma aula prática de como fazer um recheio de brigadeiro de maracujá sem talhar. O grande segredo para a gente fazer esse brigadeiro sem talhar é colocar o maracujá na hora certinha. Sejam todas bem-vindas à nossa aula. Essa aula fica gravada aqui no Instagram, fica gravada também aqui no YouTube, no canal Confeitando com a Gi. Então, se você ainda não entrou ali, já entra no YouTube, já começa a seguir lá que tem bastante dicas, bastante receita por lá. Deixa o like já aqui no nosso vídeo, compartilha com alguma amiga sua que é confeiteira. Boa noite, pessoal que está entrando, Rê, Cris. Nós vamos fazer um recheio. Hoje a nossa aula é prática. Geralmente a gente faz a aula, teórica, falando sobre algum tema da confeitaria. Hoje nós vamos fazer aula prática. Nós vamos fazer um brigadeiro de maracujá para recheio no ponto certinho, sem esse maracujá deixar talhar o nosso brigadeiro, tá? Então vamos para a nossa receita. A gente vai precisar aqui, olha, de uma caixinha de leite condensado. Já vou colocar aqui na panela. E o grande segredo, o pulo do gato dessa receita aqui é colocar o maracujá na hora certinha, para que ele não talhe o nosso brigadeiro, tá? Então aqui uma caixinha de leite condensado e aqui eu tenho 2 caixinhas de creme de leite. A gente vai colocar tudo junto aqui. Lembrando que é muito importante a quantidade de gorduras do creme de leite e do leite condensado que você está colocando. Então procure sempre colocar um creme de leite em torno de 17 a 22% de gordura, que isso vai contribuir para o seu brigadeiro ficar mais cremoso e não ficar tão líquido. Mesma coisa com o leite condensado. Se você colocar um leite condensado, semi-desnatado, ok, dá para você colocar também. Já se você for utilizar aqui um leite condensado de mistura láctea, aí já não vai dar tanto certo, porque ele é muito líquido, Realmente ele não tem quase nada de gordura ali e ele não vai deixar o seu recheio ficar cremoso. Então o ideal é você colocar um leite condensado integral ou até um semi-desnatado, é legal para você usar. Agora o que a gente faz? Antes de colocar o nosso maracujá, a gente vai colocar aqui, pronto, a gente vai fazer esse brigadeiro primeiro, tá? Por que a gente tem que fazer esse brigadeiro aqui primeiro e não colocar o maracujá já aqui no meio? Aí é que tá o grande pulo do gato desse recheio, o segredo do nosso brigadeiro de maracujá. Como aqui ele tem bastante leite, tem o creme de leite, tem o leite condensado, se a gente coloca o maracujá nesse ponto aqui, que tá tudo muito líquido, ele vai talhar esse creme de leite, vai ficar talhadinho mesmo, e à medida que ele for engrossando, em vez dele engrossar, ele vai ficando totalmente talhado. Então não vai ficar nada certo, ele não vai ficar com um ponto legal, com uma textura legal. Então, primeira coisa, a gente faz o ponto desse brigadeiro aqui primeiro. Eu vou mostrar para vocês o ponto que esse brigadeiro tem que ficar, que é o ponto que ele cai em blocos, da nossa espátula. Quando esse brigadeiro branquinho aqui já estiver pronto, já estiver no ponto dele, aí é que a gente adiciona o nosso maracujá, tá? Então aqui eu já tô com o fogo ligado aqui, para que ele engrosse, essa nossa mistura, e a gente faça esse brigadeiro de maracujá. E eu trouxe brigadeiro de maracujá para vocês hoje, porque lembra que eu já falei com vocês numa das nossas aulas, teóricas, sobre se diferenciar no cardápio, fazer um cardápio criativo, um cardápio por estações. Então, o maracujá, ele é um recheio que dá para você abusar dele no verão, porque ele é fresco, ele é muito gostoso para você fazer ele no verão também. Então é um sabor muito legal para você trabalhar agora nessa estação. E o maracujá também, você pode comprar o maracujá in natura, Eu sempre gosto de fazer com maracujá in natura. E aí você pode congelar essa fruta, Você vai tirar ela da casquinha,
colocar já num pote toda aquela polpa ali do seu maracujá e congelar ela por até 3 meses. Então é assim, acaba sendo um recheio que você pode manter no seu cardápio, porque você consegue ter em estoque facilmente, tá? E o ideal é você já pesar, né, esse maracujá seu, já deixar ele guardado pesado. Boa noite, Joyce. Boa noite, Davi, Cecília, Silviane. Boa noite para vocês. Nós estamos fazendo aqui um brigadeiro de maracujá. E esse brigadeiro, né, que é para recheio de bolo, ele tem um segredinho, que é a hora certa de colocar esse maracujá no recheio, pra gente não talhar esse recheio, né? Pode confessar aí se tem alguma confeiteira aí que já talhou o brigadeiro de maracujá, porque eu já talhei. Eu realmente não sabia que precisava, lá no meu começo, precisava colocar o maracujá depois desse brigadeiro já tá no ponto certo. Então eu coloquei tudo junto. E aí o que acontece quando a gente faz isso? Ele vai talhar o seu creme de leite, que tá ali o leite condensado, porque é tudo de leite, né? Leite com ácido, ele vai talhar. E fica muito gostoso, né? E aí o maracujá que você vai colocar aqui também nesse recheio, você pode colocar ele, eu dou preferência pro natural, né? Pra fruta mesmo. Então você pode colocar ele integral ali com a sementinha inteira, que a sementinha ela vai ficar crocante, né, na hora que o seu cliente comer o bolo, ela vai estar ali no meio, vai estar crocante. Ou você pode bater ela no liquidificador e deixar aqueles pontinhos, né, pequenininho, que também fica gostoso no meio. Ou se você, por outro lado, não quer colocar a sementinha de jeito nenhum, você prefere deixar ele sem nada, você passa uma peneirinha, que aí você tira toda a semente e coloca só a polpa desse maracujá, né? Então você pode usar desse jeito. Se você preferir usar também a polpa, né, aquela polpa pronta já de suco também, dá super certo. Mas o maracujá in natura ele fica muito mais gostoso, tá? Para essa receita nossa de brigadeiro, eu separei aqui pra gente colocar 100 gramas de maracujá, que é mais ou menos equivalente a um maracujá inteiro. Só que como maracujá a gente pode encontrar de diversos tamanhos, né? A gente pode encontrar um maracujá menor que o outro. Então, se eu falo pra você, coloca a polpa de um maracujá, às vezes o seu maracujá pode estar grande ou pode estar pequeno, pode dar alteração no gosto. Então aqui eu coloco 100 gramas de maracujá. E aí você experimenta. Se para o seu paladar 100 gramas de maracujá tá pouco, você gosta dele mais azedinho, você pode colocar mais. Aí você pode colocar 150 gramas de maracujá. Mas aí você testa, faz a pesagem do seu maracujá. Você gostou mais dele com 150 gramas? Daí você vai fazer uma anotação que sempre que você fizer o seu recheio de maracujá, você vai colocar 150 gramas. Para você ter aquela padronização que a gente já falou nas aulas, né? Que é importantíssimo cada vez que o seu cliente pedir o bolo e ele tá com o mesmo recheio sempre. Não tá cada hora com um recheio diferente, com um sabor diferente, né? Então é importante a gente sempre fazer isso. A gente pesar tudo, deixar tudo padrãozinho, do mesmo jeito, para você sempre ter o mesmo sabor desse seu bolo, né? Do seu recheio. Então aqui, olha, tá engrossando o nosso brigadeiro. Por enquanto a gente vai ficar aqui mexendo até engrossar e eu vou mostrar para você o ponto certinho desse brigadeiro, o ponto ideal para que ele fique realmente cremoso e não vaze do seu bolo. Fala aí pra mim, pessoal, da onde vocês estão falando, da onde vocês estão, né? A Josi, Liciane, eu tô um pouquinho longe do telefone, mas podem ir escrevendo aí pra mim de onde vocês estão. A Camila. Boa noite, gente. Fala aí pra mim de onde vocês estão e se vocês já fazem também esse brigadeiro de maracujá, se vocês já introduziram ele no cardápio de vocês. Uma coisa importante também é a combinação que você vai fazer com esse brigadeiro de maracujá, né? Você pode fazer o bolo todinho só de brigadeiro de maracujá,
Mas se você quiser combinar também esse brigadeiro de maracujá com uma ganache ao leite, fica ótimo. Uma ganache meio amargo, de chocolate meio amargo, também vai ficar perfeito. Com o recheio de coco também vai ficar bem tropical, fica bem gostoso. Então você pode fazer combinações com esse recheio de brigadeiro aqui, vão casar super bem. E vai dar um contraste daquele azedinho com o chocolate meio amargo também, por exemplo, que fica muito bom. Oi, Carmen, você tá falando do Ceará? Nossa, que legal! Prazer, Carmen. Eu tô aqui em Minas Gerais e tô aqui fazendo um recheio de brigadeiro de maracujá com vocês. E eu vou mostrar pra vocês o ponto certinho pra colocar esse maracujá aqui, pra gente não talhar esse nosso recheio de maracujá, tá? Depois que a gente faz esse brigadeiro e já deixa ele no ponto certinho, e a gente vai colocar o nosso maracujá, ele não vai talhar, porque ele já conseguiu chegar no ponto certo dele, né? Ele já não tá aquele leite, né? Aquele creme de leite, aquele leite condensado líquido ali. Então é importante a gente observar esse ponto, né? Pra gente colocar o nosso maracujá, pra gente não ter erro e conseguir fazer um recheio perfeitinho, que não vai ficar vazando o nosso bolo. Isso é importante, né? Se o recheio ficar fora do ponto, quando ele estiver dentro do bolo, ele vai querer sair. E aí não vai ficar muito bonito, não vai ficar muito legal. A gente vai ficar preocupada dele na hora do transporte, se cai ou se não cai. Então é importante a gente ter essa segurança, né? E eu tô aqui justamente para te mostrar o ponto certinho, para te trazer essa segurança, para que realmente você vire uma confeiteira memorável, para que você tenha aí todas as técnicas e domine todas as técnicas, né? E não tenha medo de executar o seu trabalho, certo? Olha só, já tá começando a engrossar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, mas ainda tá bem líquido, tá? Aqui então, no meu brigadeiro, eu tenho leite condensado, uma caixinha, e 2 caixinhas de creme de leite. Foi só isso que eu coloquei aqui, para fazer esse brigadeiro cremoso. Agora eu vou deixar ele chegar no ponto que ele vai cair em blocos da minha espátula, para só depois a gente adicionar o nosso maracujá. O maracujá que eu vou colocar aqui nesse brigadeiro é o maracujá natural e já trituradinho. Aqui eu vou colocar para vocês verem ele triturado. Eu simplesmente bati ele no liquidificador, todas as sementinhas. E aí é o que eu já falei pra vocês, se quiserem tirar essa sementinha, ou se quiser colocar a sementinha inteira, fica muito gostoso a sementinha inteira também. Eu gosto bastante. Ó, já tá começando a dar uma endurecidinha. Boa noite, Tati, Cris. A gente tá fazendo um recheio de maracujá sem talher. Esse recheio, gente, fica maravilhoso. Eu tenho clientes, porque eu ainda faço os bolos memoráveis, né? Eu não consigo parar. E eu tenho clientes que não conseguem trocar esse recheio por outro. Sempre que elas vão pedir bolo, eu mando o cardápio novo para escolher. Aí a resposta que eu tenho é assim: ah, Gia, não dá. Faz o brigadeiro de maracujá, que a gente não consegue ficar sem esse recheio, porque ele é muito maravilhoso, né? Ele é muito bom. Então aqui, olha, ele já tá começando a engrossar, que é aquele ponto que ele espirra um pouquinho. Então é importantíssimo você ter sempre uma panela que seja um pouco mais grossa, uma espátula para você pegar mais no cabo alto dela, né? Não ficar raspando a sua panela com colher, porque quando a gente ficar raspando a panela com colher também, a gente vai tirando todos aqueles metais, aquele alumínio da panela para o nosso recheio. E isso vai fazer mal para a saúde, tá? Boa noite, Tati. Boa noite para vocês aí. Olha só, estamos quase chegando aqui no nosso ponto. Aqui
Aqui eu tô fazendo no fogãozinho elétrico, mas vocês podem fazer no fogão normal de vocês, tá? Não tem problema nenhum. Olha só, tá vendo como ele já começa a cair em blocos da espátula? Ó. Então aqui eu vou mexer mais um pouquinho pra ele dar mais uma endurecidinha. Vou baixar um pouquinho o meu fogo, que eu tinha deixado aqui no fogo máximo, né? Vou abaixar um pouquinho aqui, vou deixar mais um pouquinho, olha só. Tá vendo como ele demora mais para cair da espátula? Ele já não tá caindo líquido, né? Aqui a gente mexe. Lembrando que a panela que você vai usar também, é importante você reservar ela só para o recheio, como eu já comentei com vocês. Se a gente pega qualquer panela da cozinha pra gente fazer o recheio, se você utiliza essa panela para fazer algum tempero, essa panela ela pode ficar com aquele resíduo de alho, de cebola, e isso vai passar facilmente para o seu recheio, né? O recheio ele pega muito fácil o cheiro, o sabor, né? Então a gente não quer temperar o nosso brigadeiro. Faça isso, procura uma panela na sua casa que ela seja um pouco mais alta, mais grossinha o fundo dela, e aí deixa ela só para você fazer o seu recheio, tá? Para não ter perigo de passar nenhum cheiro, nenhum gosto, nenhum resíduo pro seu recheio. Olha só o ponto. Tá vendo como demora mais tempo para cair da espátula? Ó. Ó o bloco. E aqui ela tá muito quente. Na hora que esfriar, aí é onde a gente vai ver que realmente ela ficou bem firminha. Ó. Ó, caindo em blocos, né? Não tá caindo mais líquido. Você observa que ela já tá quase um brigadeiro que a gente faz no ponto de enrolar, um pouco antes. Olha só. Até porque ela não vai chegar naquele ponto do brigadeiro de enrolar, porque tem bastante creme de leite aqui também, né? Então pronto. Eu vou desligar o fogo aqui agora. Porque agora nós vamos acrescentar o nosso maracujá. Olha só, eu vou parar aqui um pouquinho de mexer para a gente acrescentar o maracujá. Olha o ponto que ficou. Percebam como já está bem cremoso, caindo em blocos da espátula. Olha só aqui. Bem cremosinho. Tá vendo? Agora eu vou vir com o maracujá. Eu tenho aqui, olha, 100 gramas do maracujá fruta natural. Eu triturei no liquidificador com as sementinhas. Que eu acho tão fofo essas sementinhas, esses pontinhos pretos no recheio. E fica tão gostoso também. E aí, se você preferir fazer também sem a sementinha, é só passar na peneirinha, não tem problema. Se quiser fazer com a sementinha inteira, também pode fazer com a sementinha inteira, que vai ficar ótimo. Agora aqui com o fogo desligado, eu vou incorporar no meu brigadeiro, tá? Oi, Elaine, Núbia, Mi, Isabelle. Oi, Tia Belle. Boa noite, pessoal que tá entrando aí. Nós estamos fazendo um brigadeiro, um recheio de brigadeiro de maracujá, no ponto certinho para esse brigadeiro não talhar. Olha só como já tá bonito aqui. Só que agora eu vou ligar o fogo mais um pouquinho para chegar esse brigadeiro aqui no ponto. Quando a gente coloca o maracujá, ele acaba tendo um pouco de líquido, né? Então ele vai ficar um pouquinho mais líquido. Gostou, né, Tia Belle? Oi, Fran. Tudo bem com você? Olha só. Tá todo pintadinho, não sei se dá pra vocês verem aí. E ele tá um pouquinho mais líquido que tava, né? Ele tava mais cremoso antes da gente adicionar o maracujá. Mas ele não tá nada talhado, tá perfeito. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ligar o fogo e vou voltar de novo para que ele consiga chegar naquela consistência que ele tava de cair em blocos, né? Gente, ó, vocês tinham que ver o cheirinho que tá esse maracujá aqui.
Agora eu vou ligar aqui de novo, não vou colocar uma temperatura muito alta para ele não ficar espirrando demais. Ele já tá bem quente aqui também, né? Fica muito gostoso. E essa técnica de colocar esse maracujá só depois que você deixou esse brigadeiro pronto é o pulo do gato. Realmente nunca mais vai acontecer de você deixar talhar esse seu brigadeiro de maracujá. Oi, Marielza, boa noite, Ana. Boa noite vocês todas que estão entrando aí. Hoje a nossa aula é prática. A gente vem aqui todo dia fazendo a nossa aula teórica. Vocês já devem estar aí com o caderninho de vocês fazendo as anotações. E hoje nós entramos com uma aula prática para fazer um brigadeiro de maracujá sem talher. Eu sei que muitas de vocês têm problemas com esse recheio de maracujá na hora de fazer ele. E aqui eu estou mostrando para vocês o ponto certinho de colocar esse maracujá para que ele não talhe. Então aqui eu coloquei 100 gramas do maracujá natural, né? E aí você experimenta. Se você achar que dá para colocar mais um pouquinho ou menos um pouquinho, né? Dependendo do paladar aí da sua região, você diminui ou acrescenta, mas pesa. E aí sempre que você for fazer, você faça nessa medida. E se você comprou mais maracujá ou tá na época de maracujá, você quiser congelar, já congela em potinhos na quantidade certinha que você vai usar. Porque uma vez que você descongelou, você não pode congelar novamente, tá bom? Olha só como ele tá bonito, não tá nada talhado. Eu tô deixando ele dar mais uma engrossadinha, porque como o maracujá ele tem bastante líquido, né, do caldo dele, ele acaba ficando um pouco mole, né, na hora que a gente acrescenta. E quando a gente faz esse processo aqui também, de deixar ele cozinhando um pouquinho, acaba que ele não fica tão líquido assim, tão natural assim. Então a durabilidade desse recheio fica bem maior também, tá? Não tem perigo dele querer azedar ou ele sair do seu recheio, né, soltar água, dessorar, nada disso. Ele vai ficar perfeito, firminho, cremoso. Vocês precisam fazer esse recheio de maracujá aqui. E quem fizer, vem me contar. Eu quero saber se vocês fizeram, quero saber o que vocês acharam, se gostaram. Olha só que delícia isso. Tá vendo? Fica muito gostoso. E já pode acrescentar esse recheio de brigadeiro de maracujá no cardápio de vocês, porque aqui, pelo menos em Minas, ele é sucesso. Eu não sei como vai ser a aceitação aí no estado de vocês, né? Mas aqui o maracujá, ele é sempre um sucesso. Quando o pessoal vê que tem maracujá, sempre pede maracujá. Olha só. Fica perfeito. E aqui, gente, lembrando que ele tá quente. Então, quando ele esfriar, ele vai dar aquela endurecidinha também, né? Aqui ele ainda tá bem quentinho. Vocês já deixaram o like de vocês aí na live, na nossa aula? Já deixa o like de vocês aí também. Quem ainda não me contou de onde está falando, me conta. Tem algumas que eu já conheço, eu sei que é aqui da minha cidade, mas tem muitas de vocês que eu não sei onde vocês estão. Então me conta aí da onde vocês estão aqui juntinho comigo. Olha só, já tá no ponto certinho, já tá bem cremoso, já apurou aquele recheio, né? Aquele líquido que tava, já apurou. Olha só, caindo em blocos da minha espátula. Esse é o ponto dele que ele tem que ficar, ó, ele demora mais tempo para cair. É nessa hora que a gente sabe que ele já tá no ponto certinho, tá? Então aqui eu vou desligar, olha só. E quando a gente desliga, a primeira coisa que a gente faz é retirar ele da panela. Porque a panela ela vai continuar aquecendo e aí corre o risco de querer pegar o fundo também, né? Manaus, a Marielza é de Manaus, gente, olha só.
Mas essa internet é uma delícia, né? Conecta a gente de um canto a outro e a gente consegue aprender muito uma com a outra, não é verdade? Então olha só, vou retirar aqui para um bolzinho de vidro, né, que vai suportar a temperatura. Vai ficar aqui esfriando. Ah, eu queria que vocês sentissem o cheirinho desse maracujá aqui, viu? Eu queria que você sentisse o cheirinho dele, que tá maravilhoso. Daqui a pouco eu tenho uma menininha que vai vir aqui ver o que a gente tá fazendo para ver se ela pega um pouquinho. Olha só como ele tá. Perfeito, cremoso, com os pontinhos de maracujá. Quer ver? Deixa eu mexer aqui com a espátula. À medida que ele for esfriando, ele vai ficando ainda mais cremoso, olha só. E não tem nada de talhado aqui, viu? Amo esse recheio com chocolate, fica perfeito, né, Marielza? Eu tava inclusive falando pro pessoal da combinação dele com o próprio brigadeiro, né, de chocolate, fica ótimo. Ou combinar também com uma ganache de chocolate ao leite, ou uma ganache de chocolate meio amargo. Fica perfeito, né? Fica muito bom. Aqui agora, gente, para esfriar, o ideal é a gente colocar um plastiquinho por cima para não criar aquela película em cima. O que acontece quando cria essa película em cima, né? À medida que você for utilizar isso aqui para colocar no seu recheio, vai estar aquela pelota, ele vai ficar meio empelotado e não fica tão legal. Então aqui a gente vem, olha, com um plastiquinho, esse aqui é um saquinho de freezer, eu abri ele no meio, tá? Você pode colocar também um plástico filme, se você preferir. Aqui é um saquinho de freezer que eu abri ele no meio. Então a gente vem aqui, coloca aqui por cima do nosso recheio, veda bem os cantinhos para ele não criar, né, gotícula de água aqui no cantinho. E pronto, é só deixar essa maravilha de recheio esfriar pra gente colocar no bolo. E assim, é um recheio que você pode preparar até um dia antes de antecedência, se você preferir. Prepara ele um dia antes para você rechear o bolo no dia seguinte. E se você quiser fazer esse recheio aqui também, congelar, você pode congelar esse recheio que fica perfeito, tá? Lembra de colocar a etiquetinha com a data de validade, você pode congelar esse recheio aqui por até 3 meses. E também o maracujá in natura, você pode pôr em potinhos com uma etiquetinha e congelar também por até 3 meses. E sempre que o seu cliente pedir um brigadeiro de maracujá, o seu maracujá natural já tá no jeitinho ali para você só fazer esse seu recheio e entregar esse bolo maravilhoso pro cliente, não é verdade? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Vocês gostaram? O que acharam? Convém a gente fazer mais aulas práticas? Então, se vocês tiverem mais tema aí para as nossas aulas práticas também, pode mandar nos comentários ou pode mandar no inbox, tá? Que aí a gente vai incluindo, né, nos nossos assuntos também, os sabores, né, e tudo mais que vocês queiram que a gente faça aqui. E sempre eu vou vir com aulas práticas também, tá? E voltamos com as nossas aulas teóricas que são importantíssimas. Se por acaso você não anotou a receitinha, quiser que eu te passe, se ficou alguma dúvida, pode me chamar também ou nos comentários ou através do direct, que aí eu converso com você e te oriento certinho o qual é a sua dúvida, tá bom? Vou ficando por aqui, boa noite para vocês com esse recheio maravilhoso e amanhã a gente volta em mais uma live, mais uma aula das confeiteiras memoráveis. Beijo, gente, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!